Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 83, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Josué 8 e 9 e Salmo 126. Josué 8. O Senhor disse a Josué: Não temas nem te acobardes. Toma contigo todos os homens de guerra e sobe contra Ai. Eis que entrego nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Hás de tratar Ai e o seu rei como trataste Jericó e o seu rei. Mas os despojos e os rebanhos haveis de reparti-los entre vós. Prepara uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os homens de guerra contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Dera-lhes esta ordem: Atenção! Ponde-vos de emboscada por detrás da cidade, mas a pouca distância, e estai preparados. Eu e o povo que levo comigo vamos aproximar-nos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro, como da primeira vez, fugiremos. Atraí-los-emos e eles virão em nossa perseguição, pois hão de dizer: Ei-los que fogem diante de nós, como da primeira vez. Então saireis das vossas emboscadas e tomareis a cidade. O Senhor vosso Deus vo-la há de entregar. Depois de a haver desconquistado, lançar-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Vede, estas são as minhas ordens. Josué fê-los partir, e eles puseram-se de emboscada entre Betel e Ai, a ocidente. Josué passou a noite no meio do povo. Josué levantou-se logo ao amanhecer, passou revista ao povo e subiu contra Ai, ele e os anciãos de Israel à frente do povo. Todos os homens de guerra que estavam com ele subiram e, chegados à frente da cidade, acamparam a norte, ficando o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, a ocidente. Logo que todo o povo tomou posições a norte da cidade e a emboscada a ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Vendo isto, o rei de Ai saiu apressadamente da cidade com a sua gente ao amanhecer e veio ao encontro de Israel seguido pelo seu povo. E dirigiu-se para o lado da planície, sem saber que uma emboscada estava armada contra ele por trás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo-se derrotados, fugiram para os lados do deserto. Então toda a população, com grandes gritos, saiu da cidade para os perseguir e, lançando-se atrás de Josué, afastaram-se da cidade. Não houve ninguém que ficasse em Ai ou Betel, pois todos tinham saído em perseguição de Israel, deixando a cidade aberta. O Senhor disse a Josué: Levanta contra Ai o dado que tens na mão, porque eu te entrego. Josué levantou o dardo que tinha nas mãos contra a cidade. Os que estavam em emboscada levantaram-se subitamente, precipitando-se sobre ela, ocupando-a e incendiando-a. Quando os habitantes de Ai olharam para trás e viram o fumo que se elevava da cidade para o céu, já não tinham possibilidade de fugir para nenhum lado, pois o povo que simulava fugir para o deserto voltou-se contra o perseguidor. Josué e todo o Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumo, voltaram-se e atacaram os homens de Ai. Tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, os inimigos viram-se cercados de ambos os lados por israelitas, que os acometeram até lhes não deixar nem sobrevivente nem fugitivo. Capturaram vivo o rei de Ai e levaram-no a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, para onde haviam saído em perseguição dos israelitas, depois de todos terem sido passados ao fio da espada, todo Israel voltou à cidade, matando toda a população. O número dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres,
foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão que tinha levantada com o seu dardo, até serem mortos todos os habitantes de Ai. Os israelitas tomaram para si os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué incendiou a cidade de Ai, reduzindo-a para sempre a um montão de ruínas, como ainda hoje está. Mandou enforcar o rei de Ai numa árvore, deixando-o ali até à tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse o cadáver e fosse lançado junto à porta da cidade, colocando sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece ainda hoje. Então Josué erigiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, havia dado aos filhos de Israel, conforme está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de comunhão. Ali, sobre as pedras, escreveu Josué uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, permaneceram de pé em redor da arca, diante dos sacerdotes, dos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam os estrangeiros e os filhos de Israel, metade do lado do monte Garizim e a outra metade do lado do monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, dera outrora de abençoar o povo de Israel. A seguir, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme está escrito no livro da lei. De tudo o que Moisés tinha prescrito, nem uma só palavra se omitiu na leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, mulheres, crianças e estrangeiros que estavam no meio deles. Josué 9. Ao terem notícia destes acontecimentos, todos os reis do outro lado do Jordão, das montanhas e das planícies, do litoral do Mar Grande, frente ao Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, aliaram-se para dar combate a Josué e a Israel. Os habitantes de Gibeon, sabendo o que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, foram astutos e puseram-se a caminho, munidos de provisões para a viagem. Carregaram os seus jumentos de sacos velhos, odres de vinho remendados e velhos, calçado velho e remendado nos pés e roupas muito usadas para se cobrirem. O pão das suas provisões estava também duro e estragado. Foram ter com Josué ao acampamento de Gilgal e disseram-lhe, a ele e a todos os filhos de Israel: Viemos de terras longínquas pedir-vos que façais aliança conosco. Os israelitas responderam: Se calhar habitais perto de nós. Como poderemos, pois, fazer aliança convosco? Eles, porém, disseram a Josué: Somos teus servos. Josué, por sua vez, perguntou-lhes: Quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam: Os teus servos vêm de terras muito distantes, atraídos pela fama do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo quanto ele fez no Egito, do modo como tratou os 2 reis dos amorreus além Jordão, Seón, rei de Hesbon, e Og, rei de Bazan, que habitavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisões para a viagem. Ide ao seu encontro e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei aliança conosco. Aqui tendes o nosso pão. Estava ainda quente quando partimos das nossas casas para vir ter convosco. Ei-lo agora seco e estragado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, agora estão rotos e descosidos. As nossas roupas e o nosso calçado estão gastos e velhos, por causa da longa caminhada. Os israelitas aceitaram as provisões deles sem consultar o Senhor. Josué concedeu-lhes a paz e fez uma aliança com eles na qual lhes respeitava a vida. Os príncipes da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias após esta aliança, souberam que esses povos eram seus vizinhos e habitavam no meio deles. Então os filhos de Israel puseram-se a caminho e em 3 dias chegaram às suas cidades. Essas cidades eram as seguintes: Gibeon, Cafirá, Beerot e Kiriat Yarim.
Não os destruíram devido ao juramento que lhes tinham feito os príncipes da Assembleia em nome do Senhor, Deus de Israel, mas toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Foi então que os príncipes da Assembleia responderam: Fizemos-lhe um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel, não lhes podemos tocar. Eis, porém, como devemos tratá-los. Respeitaremos a sua vida, a fim de não provocar contra nós a ira de Deus, se lhes faltarmos ao juramento. Que vivam, pois, acrescentaram os chefes, mas que se empreguem a rachar lenha e a carregar água para toda a Assembleia. E fez-se como os chefes determinaram. Josué chamou-os e disse-lhes: Por que nos enganastes, dizendo que erais de terras longínquas, quando afinal habitáveis no meio de nós? Agora, pois, malditos sejais. A vossa servidão jamais há de cessar, e continuareis a rachar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: A nós, teus servos, chegou-nos a notícia de que o Senhor teu Deus prometera a Moisés, seu servo, dar-vos toda a terra, exterminando os seus habitantes diante de vós. Foi por isso que tememos profundamente a vossa aproximação e por causa das nossas vidas procedemos desta maneira. Estamos nas tuas mãos. Trata-nos como te parecer justo e bom. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, a fim de que os não matassem. Porém, determinou que desde então se empregassem no serviço da comunidade e do altar, cortando a lenha e carregando a água no lugar que o Senhor escolhesse. E exercem ainda hoje tais funções. Salmo 126. Cântico das Peregrinações. Quando o Senhor mudou o destino de Sião, parecia-nos viver um sonho. A nossa boca encheu-se de sorrisos e a nossa língua de canções. Dizia-se então entre os pagãos: O Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas, por isso exultamos de alegria. Transforma, Senhor, o nosso destino, como as chuvas transformam o deserto do Negueb. Aqueles que semeiam com lágrimas vão recolher com alegria. À ida vão a chorar, carregando e lançando as sementes. No regresso cantam de alegria, transportando os feixes de espigas. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino. É com muita alegria que convosco faço este caminho do Mais 365 e com as equipas de jovens de Nossa Senhora. Senhores, pomos-nos diante da Tua Palavra, pedimos-te que abras os nossos ouvidos e o nosso coração para te escutarmos e para nos deixarmos conduzir por Ti. Amém. Hoje, o livro de Josué começa com a derrota do povo em Ai. Tinha prometido ontem que falaríamos da questão da violência, daquela questão, daquela maneira como Deus manda destruir aquilo que é conquistado e matar todos os habitantes da terra prometida. A questão do Herem, que é esta ordem de votar tudo ao anátema, é uma questão muito difícil e talvez mesmo quase sem solução clara. O que é que significa isto? Porque é que Deus parece ordenar esta crueldade, até este genocídio? Bom, de um ponto de vista da literalidade do texto bíblico, reconhecemos que esta era uma ação que o povo levava a cabo, que o povo de Israel levava a cabo nas suas conquistas. Ela tem a ver com uma dedicação que se faz de tudo ao Senhor. Ou seja, era preciso, já que a conquista, já que o povo tudo faz por ordem, por vontade de Deus, e por isso que a conquista é mais de Deus até do que do próprio povo, é necessário exprimir isso na dedicação de todas as coisas a Deus. E essa dedicação fazia-se, ora levando algumas coisas para o tesouro, para o culto, ora oferecendo sacrifícios, ora destruindo o que não pudesse seguir um destes caminhos, porque o povo não enriquecia, não era favorecido com os bens da terra, mas destruía-os para os oferecer a Deus. Então, assim Israel preservaria a sua pureza, a sua aliança, não se misturava com a idolatria dos povos. É claro, é um texto de extrema violência para nós. Infelizmente esse é também o contexto da altura, ou seja, o contexto da violência
dos povos na conquista e nas guerras que faziam. E talvez esta não seja propriamente uma vontade positiva de Deus. Nós distinguimos entre vontade positiva de Deus e vontade permissiva. Ou seja, há coisas que Deus quer verdadeiramente e há coisas que Deus permite, e na sua pedagogia, pouco a pouco, Deus vai dando a conhecer a sua vontade, o seu amor por todos os homens, e em Cristo é claro esse amor até aos inimigos, esse amor que recusa a violência. Mas também, alegoricamente, o sentido espiritual destes textos. Nós compreendemos que é em Deus e só em Deus que está a vida, e que é preciso nós combatermos para permanecermos em Deus e não nos deixarmos levar pelo pecado e pelas tentações que nos afastam do Senhor. E talvez este seja o sentido mais interessante deste modo da Bíblia se exprimir. O nosso coração não se pode fechar à graça de Deus, porque sem Deus encontra simplesmente o vazio e a morte, como aquele Acã que, não cumprindo esta ordem do Senhor, acabou por atrair a desgraça sobre o povo e foi também ele condenado, como ouvíamos ontem, por causa da derrota em Ai. Ora, com a oração de Josué, Israel consegue recuperar o fogo da guerra, e hoje vemos como, com esta estratégia espetacular de fingir fugir de Ai, acaba por armar uma emboscada e por vencer. E a fama de Israel vai se espalhando da sua força, de que o Senhor está com o povo. E depois os gibeonitas, reconhecendo esta grandeza, apresentam-se diante de Josué e pedem para serem protegidos. Fazem Josué jurar salvar a sua vida, claro, enganando, como ouvimos, dizendo que são de longe quando na verdade não são, mas Josué, honrando aquele seu compromisso, poupa as suas vidas. E estes homens são postos ao serviço do Senhor. E vamos ouvindo ao longo do livro de Josué como também outros habitantes vão sendo poupados, como também já ouvimos da própria Raabe. Portanto, esta destruição não é assim tão universal. Vai havendo sempre oportunidade daqueles que se convertem ao Senhor permanecerem nas terras e serem integrados na vida do povo. Senhor, nós te damos graças por nos conduzires pela tua palavra, por fazeres de nós membros do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a conservarmos sempre a vida que nos dás em nós. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Termina assim mais uma batalha. Um abraço em Cristo. Até amanhã.